Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós temos Astral News, é o nosso Astral News de número 9. Então, quando junta, sim, uma porção de noticiazinhas interessantes e boas, dadas pela espiritualidade, eu junto tudo e faço um Astral News. E hoje nós vamos então contar para vocês todas essas notícias. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês com muito carinho, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia nas suas vidas, nos seus trabalhos, seus relacionamentos, nos seus estudos. E também, gente, continuar pedindo as orações, porque quem pede as orações não sou eu, e sim é a nossa espiritualidade planetária, que sempre me lembra, sempre me fala, não esquece, Luíse, de pedir para os seus ouvintes queridos que continuem orando, porque está dando certo. Aparentemente, está tudo muito confuso, nós sabemos que está, mas pensem que são os estertores do mal. Então, vamos continuar orando, pedindo pela paz mundial, pela suavização na operação de despertamento físico. Vamos orar também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que esse bolsão de energia deletéria, que agora também está sendo consumida pela elite trevosa, possa se transmutar o mais rápido possível e fazer, gente, aquela mentalização, além de orar pela paz no planeta, vamos fazer uma mentalização bem especial e bem bacana para o Oriente Médio, para que todos os corações por lá se acalmem, se pacifiquem e possam se compreender, possam se entender. Que esse desentendimento profundo que eles trazem desde Capela possa ser finalmente, gente, resolvido, né? Vamos orar e também vamos pedir sempre pela anulação do plano perverso das trevas, trazer o caos para nós encarnados, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que possa intervir e impedir a realização de qualquer parte que seja desse plano deles, né? Mas hoje vamos ao assunto. Temos um Astral News aí, pessoal. A luz vai progredindo e nós temos várias boas notícias para dar. Como falei, eu vou juntando aqui e ali, e quando eu tenho um número de notícias razoável, eu solto um Astral News, né? Hoje nós vamos falar sobre o início de uma melhora sutil, gente, na psicosfera. O enfraquecimento da elite trevosa. E também vamos falar sobre o abandono dessa mesma elite trevosa pelos seres estelares não elevados, trevosos, que os apoiavam tecnologicamente. Temos também uma excelente notícia para dar, que é a estrela aqui do Astral News, sobre a operação de libertação dos seres escravizados e um novo foco da luz no umbral do planeta, tá? E também, para finalizar, vamos noticiar sobre a continuidade
na deserção em massa das legiões trevosas. E quem nos trouxe todas essas informações foi o nosso queridíssimo capitão, devidamente autorizado, é claro, pela alta espiritualidade. Porque eles não fazem nada, gente, nada que não seja autorizado. E muito, muito grande é a disciplina que existe na espiritualidade. Mesmo, gente, os espíritos mais elevados que muitas vezes vêm aqui, eles sempre pedem permissão ao Pai Eterno e a Jesus para fazerem as coisas. O próprio Jesus faz apenas o que o Pai autoriza que seja feito. Então, gente, é muito bonito, a gente tem que aprender muito com essas entidades, com essa disciplina, mas não é uma disciplina burra, opressiva, que nem a que nós temos aqui no planeta. É uma disciplina amorosa, de respeito, existe um respeito, porque quem ascende a uma posição no mundo espiritual, ascende por merecimento, é a meritocracia espiritual. E por merecimento, aquele ser, ele detém um grau de elevação tão bonito que infunde um respeito aos demais, né? Então é isso, nós realmente temos que aprender muito com o proceder da espiritualidade dos nossos irmãos estelares. Mas vamos lá! E vamos ao primeiro assunto, a melhoria sutil na psicosfera e o enfraquecimento da elite trevosa. E o capitão nos conta o seguinte, falou assim: você tem razão ao detectar que houve uma sutil melhora na psicosfera. Parece que não é que não esteja tumultuado, não é que não esteja bagunçado, isso continua, porque nós temos aí mais de 1 bilhão de trevosos, né, aprontando e tal, mas aquele ar tão pesado que a gente estava tendo, parece que deu uma aliviada, assim, sabe? Quando dá assim, de repente dá um ar de primavera. Não sei se vocês sentiram, mas eu senti, né? E não quer dizer que tá tudo maravilhoso, não, mas em relação ao que estava, parece que houve uma sutil melhora, né? Não sei se vocês sentiram também ou não. Escrevam nos comentários, digam o que vocês acham, o que vocês estão sentindo, né? Porque daí a gente tem uma noção interessante. De repente eu solto uma enquete aí, acho que eu vou soltar uma enquete que fica mais fácil, aí vocês votam, né? E a gente tem uma noção de como é que vocês estão se sentindo. Eu vou fazer isso então, vou soltar uma enquete aqui. E deixa eu até anotar, gente, eu vou pegar uma caneta aqui, peraí. Senão eu esqueço, é tanta coisa que eu esqueço. Vou anotar aqui. Soltar uma enquete sobre a psicosfera. Pronto. Vocês têm gostado, né, quando eu solto as enquetes? Eu também acho interessante, acho muito bacana isso, né? Mas vamos voltar. E o capitão falou assim: essa sutil melhora se deve à exaustão da elite trevosa. Mas como eles estão se alimentando da energia deletéria dos bolsões lá da cidade, que estão embaixo das cidades lá de Rio, São Paulo e Brasília, né? Em breve eles vão retornar com seus planos maquiavélicos na vã esperança de por aqui ficarem e de alguma sorte, por algum milagre, evitarem a transição. Só que, gente, isso não vai acontecer.
essa crença que os trevosos têm, de que eles vão conseguir de alguma forma paralisar a transição do planeta, é o último bastião de esperança que eles têm e que eles se agarram como o náufrago se agarra aos destroços do seu navio que no passado, outrora, navegava imperativo e ameaçador pelas águas planetárias da evolução. Ai, gente, o Capitão, eu acho ele tão poético, ele sempre arruma um jeito de colocar alguma coisa do mar ali no meio, que ele foi capitão da Marinha Imperial do Brasil, né? E ele sempre coloca alguma metáfora, alguma coisa com o mar, com o navio. Eu adoro, eu acho super legal. Não sei vocês, mas eu gosto muito, né? E ele fala assim, é importante que a elite trevosa saiba que a luz acompanha todas as suas peripécias e que a luz sabe que eles estão todos enfraquecidos e que seu plano de acordar o Javé falhou, né? Então, é importante que eles saibam isso, porque eles ficam achando que eles conseguem tramar as coisas em segredo, porque até agora, há pouco tempo, funcionava, porque a luz permitia, porque a gente ainda era bem mundo de expiação, provas, então a coisa ia, sabe como é que é, né? O mal, mesmo sem o querer, sem o desejar, acaba sempre contribuindo para a luz. Mas o que acontece? Agora a gente já está muito próximo da transição e a luz está apertando o cerco, tá? Então é importante que eles saibam que não adianta ficar tramando em segredo, porque a luz sabe exatamente tudo o que vai no coração deles. Porque a luz tem esse poder, a luz, ela lê a gente assim, de frente para trás, de trás para frente. Eles conhecem melhor o coração da gente que nós mesmos, né? E a elite trevosa não é exceção. O coração de todos esses seres é lido pelos missionários da luz, pelos seres elevados da luz, né? Mas é isso. Bom, o outro assunto que é o abandono da elite trevosa pelos seres extraterrenos trevosos. Então, os irmãos estelares não elevados, que são trevosos, muitos deles são trevosos, que estão baseados aqui no planeta e que orientaram a elite trevosa para a inserção do fator viciante na energia deletéria, estão em polvorosa para dar no pé aqui da Terra o mais breve possível, junto com seres extraterrestres não elevados encarnados. Eu vou explicar porque eu acho que talvez não tenha ficado muito claro. Os seres extraterrestres não elevados que estão aqui baseados no planeta, eles são físicos, como nós, 3D, morfologias diferentes, mas eles são físicos, que nem a gente, né? Tem corpo, perispírito, e eles são físicos, tá? Só que quem é que os acompanha? Porque eles também têm uma espiritualidade que os acompanha. Eles são acompanhados, assim como nós, por exemplo, uma pessoa encarnada que não é elevada, que é trevosa, quem é que ela vai ter de companhia espiritual? Um ser trevoso, ou vários seres trevosos. Com eles é a mesma coisa. Então, tá lá o ETzinho encarnado, tal. Se ele for trevoso, ele vai ter uma companhia espiritual que veio com ele na nave, quando ele veio aqui para o planeta Terra, e esses desencarnados trevosos que acompanham esses seres extraterrestres encarnados, físicos, eles fizeram amizade com a nossa elite trevosa.
e passaram para a nossa elite trevosa uma série de tecnologias para que eles pudessem criar energia deletéria, viciante e replicante. Os caras não são fáceis, não. Só que agora, como a federação já notificou, eles estão querendo ir embora. E o que aconteceu? Eles simplesmente abandonaram a elite trevosa. Porque eles sabem que se eles ajudarem a elite trevosa de novo, eles serão severamente julgados e responsabilizados pelos seus atos. Então, a elite trevosa foi por eles abandonada à própria sorte. O barco deles está fazendo água e em breve não adiantará mais bombear a água para fora, porque ela entrará cada vez mais forte em maior quantidade que a capacidade que eles têm de bombeá-la para fora. O tempo da colheita se aproxima e quem é esperto está se entregando à luz. E a debandada continua. As legiões, elas continuam a se entregar sem cessar, porque se espalhou a notícia de que os desertores das trevas são bem recebidos e bem tratados, fugindo aos maus tratos dados pelas chefias trevosas. Porque você sabe como é que é. O que impera ali, a força, digamos, de coesão que existe nas legiões trevosas é feita na base do medo, da punição e do terror. É assim que a coisa funciona. Então, você recebe uma missão, você tem que cumprir aquilo de qualquer jeito. Não importa, se você não conseguir, pode ser pelo motivo mais justo do mundo, você vai ser punido severamente. Por isso que a gente vê esse desespero, essa coisa, porque eles agem, eles atacam, eles fazem os malfeitos, porque no fundo, eles têm que ter sucesso naquilo, que se eles não tiverem, eles são punidos de uma forma assim absurda. Então, o que está acontecendo agora? Já se espalhou no umbral que existem vários locais, acampamentos da luz, centros espíritas, igrejas, enfim, vários lugares da luz que estão recebendo esses legionários desertores e todos são fraternalmente acolhidos com serenidade e com justiça. Não é que vai passar a mão, agora o cara é bonzinho. Não, todo mundo vai ser responsabilizado, mas sim de uma forma serena, uma forma justa, uma forma amorosa, né? E eles estão sendo recebidos com essa justiça, com essa fraternidade, e como a luz tem muito poder, as legiões trevosas, os que restaram, mesmo que eles desencadeiem um ataque muito, muito feroz, eles não têm sucesso, porque todas essas áreas são vigiadas, são guardadas por baterias eletromagnéticas que não permitem que eles se aproximem, ou que eles destruam, ou que eles invadam, recuperem os seus reféns, tá? Então a coisa tá assim, gente, a espiritualidade tá trabalhando, gente, sem parar, noite e dia, 24 horas por dia. Essas legiões não param de chegar, as pessoas não param de se entregar, porque tá todo mundo cansado desse regime de terror, de opressão, de não poder errar em nada, não conseguir cumprir uma missão e ser severissimamente punido, porque é isso que está acontecendo. Os trevosos estão cada vez mais desesperados, então eles estão cada vez arrochando mais essa questão do regime, pelo medo, pelo terror, pela opressão, né? Pela punição, principalmente, né? E olha só, o que acontece? Esses legionários se entregam, tá?
E as chefias, os chefes trevosos, normalmente eles vão lá brigar com os missionários de luz, porque eles querem os legionários deles de volta. E o que acontece? Essas chefias, muitas vezes, na maioria das vezes, acabam se entregando depois. Por quê? Porque elas não conseguem obter sucesso, elas não conseguem reaver os seus legionários, e elas ficam com muito medo das severas punições que elas vão receber por não terem conseguido manter os seus legionários, né? Porque é assim que funciona, né? Ninguém quer saber, não, eles quiseram ir, a luz foi mais forte, eu fui lá, tentei, mas não consegui. Não, você falhou, agora você vai, se ferrar aqui, vai ser punido severamente, porque é assim que funciona a coisa, né, nas trevas. E os espíritos estão se cansando disso. Então, muitas vezes, até os próprios chefes, eles insistem tal, quando eles veem que não tem jeito, eles param para pensar e acabam se entregando também aos missionários da luz. É isso, gente, que está acontecendo, segundo os relatos feitos pela espiritualidade que o capitão aqui nos trouxe, né? E assim, a luz vai operando com suavidade e amor na base do convencimento e do exercício do livre-arbítrio. Porque, gente, nós estamos aqui a lei que impera, e a lei que impera no universo, do modo geral, é a lei da liberdade, do livre-arbítrio. E essa lei, ela existe. Então, as naves cargueiras, elas estão sendo lotadas, digamos assim, por seres que se entregaram pelo seu livre-arbítrio. É tudo na base, por enquanto, está tudo na base do convencimento, porque impera a lei do livre-arbítrio. Então está indo quem entende que é a hora de ir, que é melhor para si, porque obteve suavizações, vai deixar de ser tão maltratado, né? Enfim, agora, quando Miguel Arcanjo chegar, a coisa vai mudar, vai haver uma inflexão dessa lei. Temporariamente nós teremos a suspensão da lei do livre-arbítrio e todos os seres que forem encontrados, marcados nas suas frontes, serão capturados e exilados, quer eles queiram, quer não. Porque no lugar da lei do livre-arbítrio vai entrar a lei da luz e da evolução, que diz o seguinte, que uma minoria não pode atrapalhar a evolução de uma maioria silenciosa que deseja evoluir, que quer a paz, que quer viver suas vidas, criar seus filhos com tranquilidade. Então, essa maioria silenciosa, que representa 78% de toda a população do planeta, somados os encarnados e os desencarnados, né? Essa população será atendida por Deus Pai e também por Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito isso, né, gente? E aí, vamos entrar numa noticiazinha aí sobre a terceira nave gigante cargueira de Mônadas. O capitão nos conta que a espiritualidade tem uma grande expectativa agora de que a terceira nave cargueira gigante tenha sua carga 100% completada antes da chegada de Miguel Arcanjo. Gente, isso é absolutamente espetacular, tá? Porque, segundo que a espiritualidade nos conta, o que está acontecendo aqui no planeta Terra, na nossa transição, essa quantidade gigantesca de seres que estão se entregando aos missionários da luz, ela não acontece em outros orbes. Não é uma coisa, ou se acontece é num percentual muito menor do que o que está acontecendo aqui no planeta Terra. E
entende-se que isso se deve ao experimento de aceleração na evolução das mônadas que o nosso Cristo conduz, tá? E que está fazendo com que os seres reflitam e pensem e façam opções melhores dentro do livre-arbítrio que eles têm, né? E é muito, muito interessante essa questão, né? E o capitão continuou falando, né? Ele falou assim, olha, nós temos agentes da luz espalhados também por todo o planeta, auxiliando recebendo esses seres quando eles querem se entregar, né? E faltam apenas 300 milhões de seres para que a terceira gigante cargueira possa partir para o exílio. Até parece muito, né? Mas assim, em termos espirituais, a coisa está fluindo, está acontecendo, porque eu me lembro quando a segunda gigante cargueira partiu, lotadinha, que a terceira encostou, que eu me lembro de conversar com o capitão e o capitão falar, não sei se a gente vai dar tempo de encher essa terceira nave cargueira antes da chegada de Miguel Arcanjo, né? Vamos ver o que vai acontecer e tal. Só que a coisa está caminhando numa rapidez, houve uma aceleração no processo todo, e o fato é que a terceira nave gigante cargueira está com 70% da sua capacidade já ocupada. Ou seja, falta 30% para completar os tais 300 milhões de seres que o capitão falou, né? Mas, enfim, a espiritualidade tem trabalhado muito, muito, muito sobre essa questão, e seria realmente excelente que essa nave pudesse partir antes de Miguel Arcanjo chegar, né? E no que diz respeito também, gente, à questão dos seres escravizados, né? O capitão contou que a espiritualidade está organizadíssima, com muitas e muitas pessoas, muitos seres de luz trabalhando no resgate dos seres escravizados, tá? E que essa operação ela está indo muitíssimo bem, também bastante acima do esperado, e que eles esperam em breve terminar essa operação. Olha que notícia, gente, espetacular, espetacular. E todos esses seres escravizados estão sendo libertos, estão sendo encaminhados para as colônias, estão tendo as suas faculdades psíquicas restauradas, e ali eles fazem as suas opções dentro do livre-arbítrio. Se eles querem ir para as colônias, os que não são trevosos, né? Querem ir para as colônias, ou se eles desejam retornar para o umbral, e os trevosos que também estão sendo libertados, quando recobram as suas funções de pensamento e tudo, também lhes é oferecidas opções. Ou eles vão se entregar aos missionários da luz rumo ao exílio, né, de uma forma confortável, tranquila, com benesses, ou se eles preferirem encarar Miguel Arcanjo depois, eles podem voltar para o umbral. E a grande, imensa maioria está optando para ir para o exílio, tá? Então, assim, a operação, então, gente, de libertação dos seres escravizados, ela tá, gente, indo de vento em popa, e ela tá, assim, digamos assim, num percentual de execução altíssimo, muito próximo de chegarmos aí bem próximo dos 100%. Quando isso acontecer, podem ficar tranquilos que eu vou avisar a todos vocês, né? E com tudo isso, né, gente, Jesus está mais satisfeito do que nunca,
porque o avanço da luz está correndo a passos largos e terá ele muitas boas informações quando ele fizer a sua apresentação lá na convenção em Júpiter, sobre o experimento, né? E a nossa mãezinha, Maria Santíssima, que foi mãe dele quando estiveram aqui encarnados, né? Que é a nossa protetora amada, protetora da equipe do Segundo Império, ela também está muito, muito feliz com o andamento de tudo. E a última noticiazinha que faltava dar, que é o surgimento de um novo foco de trabalho da luz junto aos umbrais, né? Que é justamente o de convencimento pelo amor dos seres trevosos para que eles venham para a luz. Porque, gente, Jesus é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que o desejo profundo e pacífico do coração dele é que todos se voltem para a luz. Então ele vai trabalhar até o último instante, até o soar das trombetas, quando então tudo cessará, né? Vai começar o ápice, mas até lá ele vai trabalhar, ele, nossa mãezinha Maria Santíssima também, que é outro espírito também maravilhosíssimo, eles vão trabalhar incessantemente no convencimento dos seres mais trevosos para que eles se entreguem à luz, para que eles se voltem à luz, para que os corações deles sejam descristalizados, né? E é lindo isso tudo, né? E então o capitão encerrou, né, as novidades todas, e ele então encerrou dessa forma, dizendo que a alta espiritualidade nos dá alento para que nós continuemos mais firmes do que nunca, velejando por esse mar revolto da transição. Então é isso, pessoal, vamos aguentar firme, vamos continuar, a coisa não tá fácil, não quer dizer, a luz está vencendo, mas não quer dizer que não haja resistência, que ainda não haja muitos problemas aqui no planeta, muitos seres trevosos encarnados que agem como marionetes totalmente influenciados pelos trevosos desencarnados que os influenciam e que, enfim, adotam, fazem coisas terríveis ainda, mas a luz, gente, assim, nos bastidores, o que a gente vê, o que a gente observa, o que as entidades nos contam, é que a luz está preparando tudo, ela vem preparando, ela faz uma operação, ela faz outra, ela prepara aqui, ela arruma ali, ela deixa ali ancorado, ela está arranjando tudo dentro de um planejamento espetacular que Jesus bolou, ele que ele é inteligentíssimo, né? E que tá dando muito certo, muito certo, e que em vários aspectos, inclusive, está até surpreendendo o nosso Cristo pela velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, gente, vamos ficar firmes, vamos continuar orando, porque tá dando certo, as coisas estão funcionando, tá dando certo, e não vai levar tanto tempo assim até que tudo se materialize, digamos assim, para melhor, né? Claro que nós ainda temos uma operação de despertamento físico para passar, temos um apagão, mas pensem que serão as últimas provas que nós vamos enfrentar para deixarmos de ser um mundo de expiação e provas. Então eu acho que isso é uma coisa assim muito boa da gente saber, para a gente não ter medo, não tenham medo, por favor, não tenham medo, porque isso está sendo avisado, isso está sendo contado para nós com a devida antecedência pela espiritualidade,
para que a gente possa se preparar, para que a gente possa saber o que está acontecendo, identificar as coisas que estão acontecendo, se preparar com calma e com toda a tranquilidade. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Um grande abraço e até o próximo!